Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre a coleção As Maiores Sagas dos X-Men. Ela chegou ao seu quinto volume, todas com um review super detalhado aqui no canal. A minha ideia hoje é bater um papo sobre os próximos números que devem estar saindo, comentar sobre esse formato e enaltecer essa iniciativa muito interessante da Panini de trazer sagas mutantes dos anos 90 e dos anos 2000 em um formato que, ao meu ver, é acessível, interessante e que pode ainda trazer muitos outros materiais que estão há muito tempo fora de catálogo. Mais detalhes depois da vinheta. Bom, que eu sou chegado em uma HQ de capa cartão, todo mundo aqui do canal já sabe. E esse já é um dos principais motivos pelo qual eu sou um entusiasta da coleção As Maiores Sagas dos X-Men. Esses 5 volumes que já foram lançados, todos eles em capa cartão, com essa lombadinha aqui padronizada. Felizmente, me parece que das lombadas que a Panini faz é a que está mais alinhadinha, mais acertada, né? Segue também aquele padrão de cor da lombada de A Saga dos X-Men, mas isso é só detalhe. O fato é que nós já tivemos 5 volumes. O mais recente foi a Guerra Messiânica, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card na descrição. Antes desse havia sido lançado a excelente saga Complexo de Messias. Em Complexo de Messias a gente já teve algo que era inédito, porque não inédito, Complexo de Messias tinha sido lançado aqui apenas na mensal, e mesmo a gente tendo tido inúmeros volumes de Marvel Deluxe, a Panini nunca tinha republicado essa coleção em encadernado. Esse, aliás, é o outro ponto positivo da coleção As Maiores Sagas, né? A gente sabe que ela se baseia na coleção americana, que é X-Men Milestones. E nessa coleção americana, X-Men Milestones, já saiu alguns títulos como Programa de Extermínio, o próprio Atrações Fatal, que é aquele arco onde o Magneto retira o Adamantium do Wolverine. Saiu a Saga da Fênix, saiu também o X-Men Segundo Advento, a próprio Massacre de Mutantes, que são títulos que são muito difíceis de achar aqui no Brasil atualmente, inclusive o Massacre. O fato é que a Panini até agora, com esses 5 volumes, ela já entregou, por exemplo, a Canção do Carrasco, que foi o primeiro dessa leva a ser anunciado, e também só tinha sido lançado aqui em formatinho em 1996 em uma edição que é meio mitológica, se chama X-Men Gigante número 1. Essa X-Men Gigante número 1 foi um dos quadrinhos que na época custava R$ 4,60 e foi algo espetacular, porque era um momento onde a Abril estava fazendo encadernados em formatinho justamente para adiantar a cronologia mutante e assim chegar, se eu não me engano, na Era do Apocalipse, ou era no Massacre, não sei. Bom, Canção do Carrasco foi a primeira, eu acredito que tenha vendido muito bem, foi um sucesso. E essa saga, com todas as características dos anos 90, cheia de um crossover de mutantes, reunindo X-Force, X-Factor, Excalibur, o Wolverine, Apocalipse, tudo que a gente gosta, tudo que a gente gosta. Assim, foi uma baita experiência reler isso daqui em formato americano, na ordem que foi publicado, e o mais interessante, sem as edições picotadas, as questões ali que a Abril deixava de fora. Outra que a gente teve a oportunidade de ler completa pela primeira vez aqui no Brasil foi justamente a X-Men Operação Tolerância Zero. Esse material também tinha sido lançado pela Abril, já ali no finalzinho da série mensal dos X-Men e também na série do Wolverine, mas muita coisa tinha ficado de fora, especialmente o início da Operação Tolerância Zero, que tinha sido publicado aqui no Brasil, que tinha sido publicado nas histórias da Geração X. Essas histórias da Geração X nessa época contavam com a arte do Chris Bachalo,
que é muito bom. A história começa justamente com a Jubileu, depois a gente vai ver a introdução de novos personagens como Larval, Medula, a doutora Cecília Reyes, que está aí até hoje. Nessa época, vale ressaltar que os Vingadores tinham morrido por conta do massacre, e aí rola ali um primeiro insight de que eles voltariam. A Jean tem um vislumbre do Homem de Ferro, ele nem sabia quem eram os X-Men na época. E a arte também, nessa edição a gente tem muitas páginas desenhadas pelo Carlos Pacheco em suas primeiras edições, assim, que eu lembro que chegaram por aqui. Na época era bem interessante ver o Carlos Pacheco explorando toda a sua inventividade. Então, assim, Operação Tolerância Zero é uma saga que dá muito protagonismo para alguns X-Men que eram secundários. O Homem de Gelo tem uma participação muito forte. O Cable tem um arco muito importante contra o Bastion. A própria Geração X, como eu já falei. Então, assim, isso por si só já valeria o resgate dessa saga. Um formato onde você tem cerca de 448 páginas e o preço de capa era R$ 114, eu considero acessível. Por que eu considero acessível? Porque se você colocar uma capa dura nessas 448 páginas, isso aqui vai para R$ 230 fácil, que é mais ou menos um preço dessas edições definitivas aí que estão saindo do Homem-Aranha e dos X-Men. Então, isso por si só já comprova que é um formato muito interessante para arcos longos como esse. Então, por exemplo, a Aliança Falange é outro arco que tinha sido lançado aqui lá ainda no finalzinho dos anos 90 e pela primeira vez também chegou completo. Saber que essas edições são interessantes, eu acho que a essa altura do campeonato a maioria de vocês concordam comigo que é um volume, assim, não chega a ser um ônibus. São edições simples, elas não têm quase nenhum extra. Você pode ver, ó, aqui é o final da história da Aliança Falange e aqui já é a capa. Então não é uma edição de luxo, é uma edição muito básica, mas que traz as informações e as edições necessárias, né? Obviamente a gente está vivendo numa época onde a maioria dos colecionadores esperam uma promoção para pegar esse quadrinho em oferta. Então esse Aliança Falange, por exemplo, ele foi o mais caro dessa coleção até agora e o mais robusto. São cerca de quê? São cerca de 319 páginas, é isso? 490 páginas e o preço de capa foi R$ 124,90. Então ela e a Operação Tolerância Zero foram as mais grossas e saiu por esse preço. A mais recente, que é justamente a Guerra Messiânica, está custando R$ 55, R$ 60 e o preço de capa foi R$ 69. O que a gente espera pelo futuro? Com certeza a Panini deve republicar muito em breve a Segundo Advento. X-Men Inferno também saiu nessa coleção lá nos Estados Unidos. E também a gente tem Necrosha, que ainda não saiu por aqui, Era do X. Pelo menos Necrosha não saiu encadernado, foi publicada ainda em X-Men Extra. A Era do X e a Queda dos Mutantes. Acredito que é a aposta certa nos próximos meses a gente ver esses títulos sendo publicados. É um título extremamente popular e esse resgate histórico de algumas sagas dos anos 90 tem se mostrado uma estratégia muito acertada. Esse foi o Poptopia de hoje, um vídeo feito para falar positivamente bem. Se você é colecionador e gosta de X-Men, ainda não está fazendo essa coleção, faça, porque vale a pena, eu acho muito bacana. O assunto aqui no canal é sempre falar de gibi é sempre bom. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta plataforma. Forte abraço e até a próxima.